Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da igreja aqui na Rua do Registro, Ministério de Bangu, pastor presidente, pastor Sóstenes Silva e pastora Maria Cláudia, que tem governado, liderado esse campo aqui de Bangu brilhantemente. Deixamos sempre a paz de Cristo. Estamos aqui para comentar as revistas Editora Betel Dominical. Como você sabe, estamos no nosso terceiro trimestre, que foi escrito pelo nosso bispo Abner Ferreira. Nós estamos estudando o texto que é o Sermão do Monte, a ética, os valores e a relevância dos ensinos de Jesus Cristo. Estamos na lição de número 7 e ela está sensacional, você não pode perder. Então prepare o seu coração, pega o seu copo d'água, seu chimarrão, seu mate, seu cafezinho, sua camomila, sabe, tudo que você tiver, porque eu e você temos cerca de 45 minutos aqui na presença de Deus. Mas só depois da vinheta. Roda a vinheta. Muito bem, já voltamos e eu quero aqui deixar o alô aqui para a igreja em Monte Carmelo, onde eu tive a oportunidade de estar ali com o pastor Claudinei da Hora, Estivemos ali, foi uma bênção estar com eles ali, pastor Claudinei da Hora e a diaconisa Marilene da Hora, sua esposa. Nós estivemos ali fazendo a palestra da liderança, os 7 princípios da liderança. E aqui, minha caneca personalizada já está aqui, Tá aqui, palestra de liderança 2022. Os 7 princípios da liderança. Eu sempre olho para cá para buscar um livro para mostrar, que é baseado nesse livro aqui, Os 7 princípios da liderança, Campo Grande, Ministério do pastor Malafaia. Foi uma bênção, irmãos, estar ali com esses irmãos em uma família que eu conheci em Monte Carmelo. Foi muito bom estar com vocês no dia 6/8 ali. Quero deixar um abraço para o nosso pastor Claudinei e para todos os demais ali da igreja que estiveram conosco nesse final de semana. E dizer para você que quiser entrar em uma palestra de EBD, de liderança, de casais também, como eu vou estar agora ministrando para casais aqui no dia 27, se eu não me engano, você entra em contato aqui pelo telefone comercial do Boa Semente e a gente agenda e marca uma data. Vai ser um prazer poder estar com vocês. Quero agradecer a todos os membros do canal Boa Semente, a todos aqueles que estão com a gente nos apoiando. Se você quiser vídeos especiais, inclusive gravei um aí especial, que é sobre a superintendência da EBD. Se você quiser, é só você ser membro do canal Boa Semente. Você paga uma quantia muito pequena e no final você vai ter os seus vídeos exclusivos e vai poder aqui semear em boa terra. Eu vou ficar muito feliz você podendo contribuir com esse trabalho. Vai ser bênção para a sua vida, para o seu crescimento espiritual e você sabe aonde o seu dinheiro está empregado. Na verdade, para ajudar o canal. A nossa ajuda aqui é da monetização dos comerciais do YouTube, da ajuda dos membros do canal, dos apoiadores do canal e daqueles que compram os livros pela Amazon que nós indicamos aqui. E também das pessoas que compram os produtos que nós fazemos. Eu tenho aqui, por exemplo, a nossa canequinha Boa Semente, Não sei se vocês repararam, mas nós temos a nossa canequinha Boa Semente. Se você quiser saber como adquirir e como ajudar essa obra, você entra também em contato, aqui pelo telefone comercial. E está tudo preparado para o nosso curso aí, o mundo em que Cristo viveu. Estamos preparando com bastante carinho e em brevemente será lançado. Vamos lá, hoje a gente está na lição de número 7. 7. A coerência entre a vida interior e a prática externa. Só lembrando que membros e apoiadores têm o nome lá no final, tá? Como sinal de agradecimento a todos que apoiam essa obra. A coerência entre a vida interior e a prática externa. Texto áureo: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. É forte o negócio, hein?
Verdade aplicada. É preciso ter sempre em mente que Deus está atento às nossas ações e motivações e que nada está encoberto diante dele. Objetivos da lição: ensinar que Deus sabe a intenção do coração, mostrar a pretensiosa oração dos hipócritas e apresentar a forma correta do jejum ensinado por Jesus. Texto de referência, Mateus 6. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmolas, não façais tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. A lição de hoje, ela tem uma conexão direta com a lição passada. Você lembra que na lição passada nós estudamos sobre as intenções do coração. A lição de número 6 dizia o seguinte: os cuidados com a intenção do coração. E ali nós discutimos aqui, através da ministração do Bispo Abner, falando sobre o coração. Falamos que a intenção do coração ela é mais importante do que a ação. Discutimos também que Deus está preocupado com a intenção e não necessariamente com a ação. Se você perdeu essa aula, vai lá, recupera. A lição de número 6 ela é a base para você poder entender a lição de número 7. Aliás, o bispo trabalha, pelo que eu já consegui perceber, ele vai solidificando o conhecimento. A cada lição ele acrescenta um tópico, ele acrescenta um ponto, e para que você, quando chegue na lição de número 13, que é a última lição, que é os 2 alicerces, né, que vai falar sobre a base, os fundamentos da onde nós estamos fundados, você já tem uma compreensão geral do assunto. Então, você tem que acompanhar a lição por lição para você entender o desdobramento e o pensamento que ele está desenvolvendo. Na lição 6, nós falamos aqui sobre que Deus observa o coração. Discutimos que tem um pensamento errado, o pessoal fala, interpretação errada sobre o coração, o pessoal fala, Deus só quer o coração, Deus só quer o coração, e o pessoal cai de pau em cima dizendo que isso está errado. Na verdade, como a gente viu aqui, não é que Deus só quer o coração, mas que o coração é a fonte de tudo. E se não tiver o coração, não tem nada. Porque tudo começa no coração. Na lição de hoje, a gente vai aprofundar isso e vamos mostrar, né, que o interior é mais importante do que o exterior. Aliás, né, já disseram que as grandes batalhas da vida se dão no interior e não no exterior. O grande conflito da vida se dá dentro de nós e não fora de nós. É aquilo que está dentro, é mais importante do que aquilo que está fora. Lá, você vê até mesmo no Antigo Testamento, quando Samuel vai ungir Davi, e Samuel está preocupado com a aparência, né? Samuel vai ungir o rei de Israel, ele não sabe quem é, na verdade, e ele pensa que são os outros filhos de Jessé, quando Deus fala para ele, olha, você está olhando por fora, mas eu vejo o coração. E a Bíblia diz que Davi foi um rei segundo o coração de Deus. E é interessante que Deus não vê como vê o homem, ele vê o interior. Mas ele não vê como vê o homem, porque se fosse eu e você, talvez nós não diríamos que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, nós diríamos que outros homens como Moisés, ou outros homens como Elias ou Eliseu, ou como Isaías, ou como Ezequiel, ou Obadias, ou Amós, ou Zacarias, mas talvez você não diria que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque aos nossos olhos Davi foi um homem pecador, um homem que cometeu muitas falhas, mas Deus não vê como vê o homem, e graças a Deus por isso, porque ele vê a intenção do coração, ele vê aquilo que ninguém vê, ele vê e entende e contempla as necessidades mais íntimas, e ele entende o motivo pelo qual nós fazemos isso, e muitas vezes nós erramos, e as pessoas nos criticam porque erramos, mas elas não sabem por que nós erramos, mas Deus sabe. E na hora de nos julgar, Deus releva a intenção do coração. Há muitas coisas que nós fazemos que não queríamos fazer. E quando nós fazemos, erramos, porque nós não queríamos fazer, Deus releva muito. Não que Deus vai passar a mão por cima, não é isso. É que Deus, na hora do julgamento, ele vai entender a intenção do coração. Da mesma forma, como nós fazemos uma coisa boa, mas a intenção do coração é má, nós não conseguimos enganar a Deus, porque Ele vê o coração.
Muitas das vezes nós queremos enganar os homens, conseguimos enganar os homens, porque os homens veem o exterior. Nós vivemos numa sociedade hipócrita, uma sociedade que está baseada no exterior, e é o que nós vamos discutir aqui. Não é só a nossa sociedade, desde os tempos antigos que a hipocrisia existe, E a gente vai trabalhar essa questão da hipocrisia e essa questão da motivação aí do coração, para a gente entender, como que isto funciona. Você está entendendo? Então, essa é a nossa introdução, é o plano geral para você entender de o que nós estamos tratando. Os hinos são 2, 5 e 526. Vamos lá? Pegou sua Bíblia, pegou sua revista? A justiça operada pela falsa motivação. Jesus condenou a atitude hipócrita dos homens que, sob disfarce de glorificar a Deus, buscavam a glória para si. 1.1. Agradando a Deus e não aos homens. Jesus chama a atenção para a maneira disfarçada de servir ao próximo, que não basta apenas fazer algo bom, mas algo cuja intenção do coração esteja centrada em Deus. Provérbios 14:33. Ele destaca a diferença entre fazer as coisas para ser visto e elogiado pelos homens, ou movido pelo amor e pela fé em Deus. Mateus 6:1. Vamos lá para a Bíblia, é sempre bom a gente estar com a Bíblia. Outro dia alguém perguntou assim, cadê a Bíblia? Que eu procurei aqui atrás, mas agora eu estou com uma Bíblia online aqui, Mateus 6, não vou nem falar para você ficar com inveja, que a inveja não é de Deus. Mateus 6:1. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Porque era assim que os fariseus faziam naquela época. Eles gostavam de guardar o exterior, O exterior. Será que hoje nós também não estamos fazendo assim? Será que hoje nós também não estamos, vivendo uma religião exterior? Quando a gente está preso nos costumes, que a gente já discutiu isso lá atrás, não isso, não aquilo, na forma exterior, nós estamos fazendo também um pouco dessa forma, nós estamos, não deixamos de nos apegar àquilo que nós vemos. Você pode ter certeza, quando o ensino bíblico ele se baseia no que ele vê, ou seja, no exterior, nos costumes, falta o conhecimento bíblico. Porque o conhecimento bíblico ele vai atingir justamente aquilo que a gente não vê. É o íntimo do coração. E às vezes nós usamos alguém dizendo assim, melhor agradar a Deus, eu estou aqui para agradar a Deus. Assim, mas como é que nós agradamos a Deus? Como que nós fazemos a nossa devoção? Como é que isso é colocado? Deus está vendo a motivação. 1 Coríntios capítulo 13, esse é conhecido, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não tivesse amor, seria como o metal que soa e como o sino que tine, que não tem sentido. Efésios capítulo 6, está com a sua Bíblia aberta aí, Efésios capítulo 6, versículos 6 e 7 vai dizer, servindo de boa vontade. Aliás, 6, não servindo à vista como agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade com o Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Então, meus irmãos, Deus nos chama, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2, mais esse versículozinho, é bom a gente ler a Bíblia. Tessalonicenses 2:4 vai dizer assim, mas, como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. E quantas das vezes nós estamos vivendo uma religiosidade exterior, que ela é apenas para agradar as pessoas. Não adianta você ir ao culto para agradar alguém, não adianta você usar roupa tal para agradar alguém, não adianta você fazer alguma coisa na igreja para agradar o pastor, porque Deus está vendo a motivação. Não adianta você fazer alguma coisa na igreja para agradar o líder, porque Deus está vendo a intenção. Hoje, por exemplo, quando há um crime, o que acontece? A justiça quer saber não só quem cometeu o crime, mas quer saber por que a pessoa cometeu o crime.
Às vezes é mais importante saber por quê, porque quando eu sei por que aquela pessoa cometeu aquele crime, eu vou desvendar outros crimes, eu vou até encontrar outros criminosos, porque eu já entendi como que aquele criminoso pensa, qual que levou aquela pessoa a cometer aquele crime, a matar uma pessoa ou a roubar outra pessoa, qual é a motivação. Você pode observar na lei, sempre procura saber não apenas por que a pessoa fez isso, mas entender por que ela fez isso. Né? Então, a intenção do coração ela é mais importante, né, do que a gente ficar baseado na prática, né, na prática exterior. Por outro lado também, existe o problema das pessoas que, quando fazem alguma coisa na igreja, acham que vão fazer para agradar o homem, ou que também não vão fazer porque vai agradar o homem. Por exemplo, não vou fazer isso não, porque eu estou fazendo, vou fazer isso para o pastor, pediu, eu vou fazer isso para homem. Não vou trabalhar na igreja não, porque isso aí é coisa para os homens, vou ficar fazendo as coisas para os homens. Ele está enganado, porque o que a gente faz na igreja não é para os homens. Você que está aí servindo na igreja, você não está servindo ao seu pastor. Você que está na EBD, você não está servindo ao superintendente, você não está indo para a igreja para agradar o homem. Você precisa entender que você está na casa do Senhor para agradar a Deus. E o que você faz na igreja, por aparentemente, ainda que aparentemente, exteriormente, pareça que é para o homem, na verdade você está servindo a Deus. Você está entendendo? Então, muitas das vezes você vai ser questionado porque você está trabalhando na igreja e alguém vai dizer, não, mas você está fazendo isso para os homens, está servindo isso, você é puxa-saco, você é isso, mas você não está fazendo isso para agradar a pessoa em si. Você está fazendo isso para agradar a Deus. Porque o homem é falho, comete seus erros, começa as suas falhas, começa as suas... Entendeu? Então todos nós somos falhos. Na verdade, nós estamos servindo a Deus, e não aquela pessoa. Porque, por exemplo, o pastor pode ser cheio de falha, mas ele está representando um cargo ali. O seu líder está representando um cargo. A sua liderança, seja quem for, o trabalho que você desenvolver na igreja, está representando alguém que é necessário para aquela estrutura poder funcionar. Mas na verdade você não está servindo, você não está pegando a água para o pastor, ou você não está carregando um banco para a igreja, você está fazendo a obra de Deus, você está fazendo com seu coração voltado para Deus. E é lindo, maravilhoso quando a gente desenvolve isso. E aí então a gente começa a entender que o que a gente está fazendo não é para o homem, mas é para Deus. E Deus vê a intenção do coração. Deus vê a intenção do coração. Às vezes também, né, nós temos o problema da pessoa que diz. Então nós temos as pessoas que falam que não vão fazer porque estão fazendo para o homem, mas na verdade o que a gente faz na igreja é para agradar a Deus, Deus vê a nossa intenção. E tem aqueles que pensam que vão fazer para agradar a pessoa, né? Na verdade você tem que estar entendendo que você precisa fazer para agradar a Deus. Quando nós, vamos aprofundar, agora quando nós fazemos algo para o nosso irmão, e é isso que você tem que entender, na verdade você está fazendo para Deus. É por isso que lá no finalzinho do sermão escatológico de Jesus, a partir de Mateus 24, ele diz, Jesus diz aos discípulos que estavam ali, né? Naquele dia eis que eu separarei os bons e os maus, o joio e o trigo, as ovelhas e os bodes. E aqueles que são as ovelhas, aqueles que são o trigo, e os bons, né, eu vou dizer, entre bendito na casa do meu pai, e possuís, né, por herança, né, aquilo que eu tenho preparado. Mas aqueles que são maus, o joio, o joio, né, e os bodes eu vou apartar, e vou dizer, apartai-vos de mim, porque não vos conheço. E aí as pessoas vão perguntar, que foram apartadas, né, que foram silenciadas, jogadas no esquecimento, vão perguntar, Senhor, por que isso aconteceu? Em teu nome eu profetizei, exterior. Em teu nome eu preguei, exterior. Em teu nome eu fiz isso e fiz aquilo e fiz um monte de coisa. E o Senhor falou para ele, apartai-vos de mim porque não vos conheço. Senhor, por como nós não te conhecemos? Aí então o Senhor Jesus vai dizer, né? Eu estive pobre e não me visitaste, eu estive preso e não me foste ver, eu estive enfermo e não cuidaste. Como, Senhor, te vimos enfermo, pobre? Como te vimos, Senhor, necessitado? Quando isso aconteceu? E aí Jesus diz, quando deixaste de fazer a cada um desses pequeninos.
Você está entendendo? Então, quando você faz alguma coisa para o seu irmão, na verdade, você está fazendo para Deus. Quando você faz alguma coisa para os pobres, você, na verdade, está fazendo a Deus. Quando você faz um gesto de amor, de ajuda ao próximo, você não está fazendo aquele próximo necessariamente. Porque muitas pessoas, na hora de fazer o bem, elas querem valorar se aquela pessoa merece ou não. Se aquela pessoa é digna ou não. Não vou dar esse negócio não, porque aquela pessoa não merece, não trabalha. Vou dar porque você é vagabundo, uma vagabunda. Não vou dar isso não, porque se você der isso para essa pessoa, vai ficar na mendicância, está se aproveitando dos outros, né? E aí tem todo tipo de discurso para justificar que você não faça bem às pessoas, porque você não gosta das pessoas ou porque você julga a sua ótica que aquela pessoa não merece. Mas o problema não é que ela mereça ou não mereça. O importante é que você aprenda a repartir e a cuidar do próximo. Porque Deus vê o seu coração. E quando você faz para Ele, na verdade, você está fazendo para Deus. Se cada um cristão tivesse esse entendimento, a igreja, a sociedade seria maravilhosa. Porque a gente entenderia que nos amarmos uns aos outros e cuidar um dos outros, na verdade, estamos cuidando do Deus. Estamos fazendo uma obra que é uma obra divina, que é a obra de Deus. Olha o que diz o comentário. Jesus espera que realizemos obras de justiça, não para entrar no reino ou para ganhar uma posição especial diante do Pai, mas como atos deliberados para conformar a expressão eterna de nossas vidas ao trabalho realizado por Deus dentro de nossos corações. Colossenses 3, 23. Enquanto eu vou procurar aqui, vamos continuar aqui na leitura Colossenses 3, versículo 23. É lá no comentário que eu estou, gente. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Quando doamos qualquer coisa para uma pessoa ou para a obra de Deus, pensando em fazer o melhor para Deus, em gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós, expressamos em atitudes a transformação já realizada em nossas vidas. Então, quando nós nos doamos ou quando nós doamos, nós estamos fazendo aquilo de coração e aquilo é válido para Deus, porque Deus vê a intenção do nosso coração. Mas nós não fazemos isso com uma segunda intenção. Qual é a segunda intenção? A segunda intenção é, eu vou doar, eu vou fazer, mas eu quero alguma coisa em troca. Eu vou doar para ser salvo. Eu vou dizimar para ser salvo. Eu vou pregar para ser salvo. Eu vou jejuar para ser salvo. Eu vou à igreja para ser salvo. Está errado. Você não deve pregar para ser salvo. Você deve pregar porque você já é salvo. Você não deve dizimar para ser salvo. Você dizima porque já é salvo. Você não deve fazer o bem, amar o próximo para ser salvo. Você deve fazer essas coisas porque você já é. A intenção do coração é porque ela vem gratuita do seu coração para expressar o amor ao seu próximo. E não porque você quer alguma coisa em troca. Porque se você quiser alguma coisa em troca, seja a salvação, seja o que for, espiritual ou material, você já perdeu. Porque Deus vê o seu coração. Tá gostando? Deixa o like aí e dá o glória. Então, gente, isso é muito importante você entender isso que a gente está comentando aqui com vocês aqui, porque é a intenção que o Senhor julga, é o teu desejo de fazer. Muita gente pensa, então eu vou fazer isso para ganhar aquilo, vou fazer campanha para ser abençoado. Você não tem que fazer nada disso, porque a salvação não engloba dízimo, oferta, ir à igreja ou não ir à igreja. Salvação não é isso. Salvação é aceitar a Jesus. A salvação ela é muito mais simples do que a gente imagina. Amém? Bom, vamos lá, vamos continuar, que tem muita coisa boa. 1.2, a verdadeira e a falsa piedade. Jesus traça um paralelo entre a verdadeira e a falsa piedade, que é apenas hipocrisia. Os hipócritas eram verdadeiros atores. Eles apresentavam para serem vistos e aclamados pelo povo. Aqui, quem é hipócrita, né? Hipócrita é uma palavra que vem lá do grego, que significa hipocritai. Né? Hipocritai vem do teatro grego, né? Onde se tinha o surgimento, segundo alguns historiadores, o surgimento aí do teatro, que é aquelas pessoas que elas se pintavam, colocavam máscaras e elas iam então representar. E elas colocavam máscaras por dois motivos. Primeiro, para não serem perseguidas, não serem identificadas pelo povo, porque geralmente eram peças políticas, eram peças que criticavam a sociedade, criticavam os reis, criticavam
situações do dia a dia, né? Ela sempre tinha um cunho político por trás. Então, para não ser perseguido, usavam máscara. O segundo motivo era para demonstrar que não era o ator que estava falando, mas era uma personagem, era uma outra pessoa, era uma figura que estava falando. Então, eu, Júlio, coloco uma máscara e através dessa máscara eu falo. E você pergunta, é o Júlio que está falando? Não, é uma representação. Por isso, não é a verdade, não sou eu quem estou dizendo, é uma personagem, é uma figura, é uma outra pessoa, porque eu sou um ator. E hoje, esse nome, né, do teatro, ninguém chama de hipócrita, porque esse nome caiu, né? Na verdade, nós conhecemos como os atores. Os atores são essas pessoas que representam, né, uma outra pessoa. Jesus está falando de hipócrita porque naquela época esses atores eram essas pessoas hipócritas, eram pessoas que representavam o que elas não eram. E os fariseus, agora vamos trazendo aqui, e os fariseus, Jesus está chamando os fariseus de hipócritas, e Jesus faz isso várias vezes, né? Ao longo do Novo Testamento, Jesus chama várias vezes, não é só nessa hora, mas em várias situações, Jesus vai falar sobre isso. Por que ele está falando sobre isso com os fariseus? Porque os fariseus, eles gostavam da representação. Quando a religião ela se transforma numa representação, quando a sua religiosidade se transforma num teatro, num palco, numa representação, então você está fora das intenções do coração de Deus. Eu e você temos que ter cuidado o tempo todo para que a nossa fé não se transforme numa representação. Eu vou dar uma ideia. Irmãos, eu estou aqui no monte agora orando por vocês, né? Vou tirar uma selfie, tira uma selfie e fala assim, eu estou agora no monte orando pela sua vida, né? Ó, ninguém tem que saber que eu tenho que ir no monte. Ninguém tem que nada a ver com isso que eu estou no monte. Não, eu estou aqui na campanha, na vigília, tira uma selfie e fala, Deus está aqui nesse lugar, e Deus vai falar comigo, Deus vai falar contigo agora aqui. Aí bota aquela foto orando, meu Deus e meu Pai, aleluia. Aí filma, bota na rede social para as pessoas verem. Então isso é exterior, isso é uma representação, porque a verdadeira religião ou a verdadeira religiosidade, ela é interior, ela não é uma representação do real, ela é o real, ela é a realidade. Então Jesus está falando no 1.2, a verdadeira e a falsa piedade, ou seja, o verdadeiro amor e o falso amor. Os fariseus queriam reconhecimento público. Nesses dias de hoje seria para você olhar o Instagram dessa pessoa e falar assim, olha, é um homem de Deus, olha, uma mulher de Deus, olha, uma serva de Deus, e está orando, está buscando. Ninguém precisa saber. Isso é uma representação. É isso que Jesus estava criticando. Será que a nossa religiosidade não se transformou numa grande representação? Principalmente quando nós falamos uma coisa, mas vivemos outra. Quando nós representamos que estamos no monte ou numa vigília, ou seja, onde for, que eu estou buscando, que eu estou orando, mas em casa eu sou outra pessoa. Porque tem gente que na igreja é uma coisa e em casa é outra coisa. Isso é uma vida hipócrita, isso é uma vida de representação. Teve um menino que certa vez deve conhecer essa história, que ele chega perto do pastor e fala assim, pastor, não tem como a gente morar aqui na igreja não? O pastor ficou assustado com a situação. Como assim, menino? Não quer morar aqui na igreja? Eu queria morar aqui na igreja, pastor, deixa eu morar aqui na igreja. Vou trazer todo mundo para morar na minha igreja, meu pai, minha mãe, todo mundo, meus irmãos, todo mundo. Por quê você quer morar na igreja? E ele vai falar assim, porque aqui na igreja meu pai é uma coisa, em casa ele é completamente diferente. Em casa ele bate na mamãe, em casa ele espanca o cachorro, em casa ele trata a gente mal. Aqui na igreja é completamente diferente. É um hipócrita. Ele está vivendo uma religiosidade de representação. Ele na igreja é uma coisa, mas em casa é outra. Então, Jesus está criticando, não adianta ele, a gente viu semana passada, não adianta você ir ofertar e se o teu coração estiver mal. 1.3, ofertando em secreto, que é o que a gente está vendo agora, o próximo ponto. Jesus apresentou como pode haver uma motivação falsa diante de uma atitude aparentemente sã. Ou seja, como é que eu posso estar falseando a realidade para que as pessoas pensem que aquilo é real, como na verdade aquilo tem outra intenção no meu coração. Revelou também que existe por
por parte de Deus uma recompensa para aqueles que doam pensando em fazer o melhor para Deus e para seus semelhantes. Mateus 6:2-3, é que você fazer para Deus e não para os homens. Cuidar do próximo. Essa é a verdadeira religião. É cuidar das viúvas, cuidar dos órfãos e dos desamparados, né? Dos estrangeiros, desamparados. A Bíblia diz isso. E se tem, pena que eu não tenho tempo para conversar aqui com você, mas eu gostaria de falar para você que Deus gosta, Deus cuida dos desamparados, mas uma forma de Deus cuidar dos desamparados é usando a mim e a você. Eu costumo dizer que o recurso para os pobres está no meu bolso, no seu bolso. Nós é que temos que cuidar dele. O anjo não vai descer para fazer, nada vai acontecer dessa forma, vai cair um raio do céu, o dinheiro não vai brotar da terra. Deus vai nos dar condições para que nós possamos fazer. E quando o nosso coração ele é verdadeiro. Aqui, para Deus e para o nosso semelhante. Continuando, Jesus disse que o secreto revela o secreto. O bispo é um gênio, né? Eu grifei aqui para vocês, eu grifei mesmo. Grifei mesmo. Você pensa que eu não grifo, não? Ó, aí, ó. Tá dando para ver? Nem sei se dá para ver. Meu Deus do céu. Então, ó. Jesus disse que o secreto revela o secreto. Ou seja, se eu quero atingir a Deus que está oculto, em secreto, eu tenho que agir também no secreto. Logo, não adianta eu dar para aparecer, não adianta eu dar um valor para X na frente de todo mundo, porque tem gente que faz assim. Aí ele faz, mas faz questão de falar que fez. E eu estou ajudando fulana. Não, fulano está desempregado, eu estou ajudando ali. Não, ciclano tá, essa igreja está precisando de mim, não sei o que lá, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Quando você faz isso, você já perdeu a sua bênção. Porque o próprio Jesus disse, não deixe que a tua mão esquerda saiba o que faz a direita. Ou, aliás, não deixe que a sua mão esquerda saiba o que faz a direita. O que Jesus quis dizer com isso? Quis dizer que não é você dar com uma mão e alardear com a outra. Você simplesmente dá e não faz questão de que o seu nome esteja na relação, que o seu nome esteja no jornal, que o seu nome esteja na relação lá do agradecimento, que tem gente, irmão, que ajuda na igreja, mas se você não agradecer lá nome, não falar o nome da pessoa, fica triste. Ah, mas por que não falou meu nome e falou outro nome? O importante é que aquele que está em secreto, ele vê. Quantas coisas você faz na igreja, ninguém sabe, mas também ninguém precisa saber. Ah, mas o pastor não sabe meu nome, o pastor não falou meu nome, o pastor não me chamou. Meu irmão, nós não estamos fazendo nada para agradar o pastor, nós estamos fazendo para agradar a Deus. O importante é que Deus está vendo. O nosso Pai em secreto que é importante. Disse o Pai, vê aquilo que secretamente fazemos e a forma como fazemos. Declarou que ao fazermos apenas para Ele, não para sermos vistos pelas pessoas, Ele nos recompensará publicamente. Ou seja, o efeito que a hipocrisia buscava, que os hipócritas buscavam alcançar agindo de modo errôneo, Deus nos oferece gratuitamente quando agimos de boa vontade para com o próximo. Então nós precisamos, ver que a intenção, como ele grifa aqui, a intenção é fundamental. Lá no comentário ele vai falar isso, porque o Pai está em secreto. Quando orares, entrai no seu quarto, fecha a tua porta, e o vosso Pai, que está em secreto, o ouvirá. Oculto. Ninguém sabe, ninguém vê, mas Deus está vendo. E é essa que é a importância da vida. É entender que Deus está vindo no secreto. Não fica alardeando, não. O que você faz, que você deixa de fazer, que você ajudou, que você deu. Porque quando você faz isso, você perde a sua bênção. Deus não... Então... O bispo falou aqui, o que você faz no secreto, Deus te recompensa no público. Ou seja, as pessoas vão saber. Aquela pessoa vai saber o que você fez. As pessoas vão dizer. Olha, outro dia eu fui fazendo um sepultamento e nós ficamos surpresos sobre a irmã, porque a quantidade de pessoas que estavam naquele sepultamento e testemunhando. Olha, eu era pequeno e essa irmã fez isso por mim. Olha, eu estava nessa situação, essa irmã me ajudou. Olha, eu passei por isso e essa irmã foi lá na minha casa e levou uma bolsa. E ninguém na igreja, pelo menos eu não sabia. E acho que muita gente na igreja não sabia do que ela fazia. Seu sepultamento estava lotado, cheio de gente. Todas as pessoas disseram, vai deixar saudade. É isso que é importante na nossa vida. É isso que nós vamos levar. A Bíblia diz que quando seguido no final da nossa vida, nós levamos o quê? O conhecimento e as obras. Ou seja, aquilo que nós fizemos de bom. Deus nos recompensa
no público. Jesus disse, o secreto revela o secreto. O que nós fazemos no privado, né, para alguém, Deus nos recompensa no público. Agora, podemos aprofundar? Vamos aprofundar. Também o inverso é verdadeiro, no sentido de que aliás, na verdade não é bem inverso, mas assim, uma adaptação dessa frase, ela diz o seguinte: o que nós fazemos também de errado no oculto, Deus também coloca em público. Mas como é o caso de Davi. Mas deixa quieto que isso é outra história, senão a gente vai sair. Não pode sair muito não, senão esse vídeo vai ficar longo. Não me abandona não, fica comigo, vem comigo. Tópico 2, a pretensiosa oração dos hipócritas. A segunda ação mencionada por Jesus é a oração, cujo foco está na intimidade e na comunhão com Deus. Isso é o nosso tema. Primeiro ele fala da justiça, da motivação, e depois ele fala da oração que os hipócritas fazem. E para chamar a tua atenção, quero dizer o seguinte, Jesus fala sobre os hipócritas, a palavra hipócrita aparece em Mateus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. Se você quiser o plano de aula, baixa gratuitamente, eu não vou dar tempo da gente ler, mas você tem aí várias referências aí sobre a questão da hipocrisia. Mateus 6, 5, quando orares não jejuais como os hipócritas que se comprazem orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, né? É aquele que fica, hoje em dia, né, tem aquele que fica na rua, na praça, né, e chamando a atenção das pessoas, no sentido da sua fala, ô varão, ô varô, ô vaso, ô profeta, não sei o que, gritando na rua, chamando as pessoas ali, os irmãos na rua, e não sei o que, e faz aquela questão de saudar os irmãos. Não é que você não pode saudar com a paz do Senhor, você deve saudar, mas você não precisa chamar atenção. Paz do Senhor, meu irmão, paz do Senhor, paz do Senhor, mas a paz do Senhor, e não sei o que, para todo mundo ver, chamar aquela atenção. É isso, sabe? Fala alto do culto, sabe? Isso é hipocrisia. Coloca o som alto da sua casa para o vizinho ouvir, mas nem para ele ouvir, é para os vizinhos ouvirem, perturbando os vizinhos. É uma hipocrisia. É a questão de você querer apenas o exterior. E Jesus está falando, olha, eles na verdade estão fazendo isso, mas na verdade o coração deles está longe. Olha só o que Jesus disse, Mateus 23, 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Eles ficam na porta do céu. O que eles fazem? Eles não praticam na verdade, eles apenas mostram o exterior. Por isso que você tem que ter muito cuidado com as pessoas que ficam assim. Não pode isso, não pode aquilo. São chamados falsos moralistas. Eles parecem perfeitos. Você conhece alguém assim? Parece perfeito. Parece que aquele irmão não peca não, ele nunca errou. Então ele fala, não pode isso, não pode aquilo, não faça isso, não faça aquilo outro. Mas quando você vai ver a vida da pessoa, ele faz tudo de errado. Mas essa é uma tática dos hipócritas. Eles fazem com que você se sinta mal para que ele se sinta bem. E enquanto você está procurando o erro que ele está apontando nos outros, ele está livre para poder errar. Olha o que diz aqui, né, foi o que eu falei aqui, vocês falam uma coisa e fazem outra. 23:14, ai de vós escribas fariseus hipócritas, porque devorais a casa da viúva sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Mateus 23:15, ai de vós escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. É a pessoa que prega o evangelho, e traz aquela pessoa para o evangelho e coloca tanta regra naquela pessoa que aquela pessoa fica tão bitolada quanto ele ou pior. Porque ele traz, ele ganha a alma para Jesus, só que ao invés dele discipular para Jesus, discipula para ele. E ele faz daquele discípulo alguém à sua imagem e à sua semelhança, e não a semelhança de Jesus. Então, se ele tinha um monte de defeito, aquele novo cristão vai ser cheio de defeito igual a ele. É o tipo do pessoal que não concorda, que não aceita, que não apoia, que não faz nada na igreja, que não ajuda em nada, mas sabe criticar. O negócio tá forte, deixa eu parar. Vocês não vão querer me ouvir, A maneira incorreta. 2.1, Jesus está falando aqui, a maneira incorreta de orar. Jesus ensina que toda oração autêntica deve ser dirigida a Deus. Então, se é dirigida a Deus que está em secreto, ninguém precisa saber. Quando chegava a hora estabelecida para a oração, os judeus piedosos deixavam o que estavam fazendo e oravam. Isso poderia ser feito discretamente ou com uma exibição pretensiosa. Algumas pessoas buscavam estar em lugar
onde as suas presenças fossem notadas, como na sinagoga ou esquina da praça. Para quê? Para que as pessoas vissem que estavam orando. Neste caso, a motivação interior dessas orações públicas era reconhecimento, elogio e devoção. Lembra que eu falei da selfie que o pessoal faz lá quando está orando? O qual carece de valor diante de Deus. Esta classe de oração hipócrita também recebe a mesma recompensa que as esmolas, o louvor do povo. Eu quero aqui falar aqui com você o seguinte, quando você fizer alguma coisa na obra de Deus e você for louvado, você já recebeu o seu galardão. Quando você fizer alguma coisa na obra de Deus e ninguém souber e ninguém lembrar ou até mesmo esquecer, pode ficar tranquilo, Deus não esqueceu. Em contraste, Jesus orienta seus discípulos a orarem em secreto. Então, a gente já aprendeu aqui que a verdadeira oração a gente faz no oculto, na nossa casa, em espírito, não com gesto, não com palavra, não chamando atenção. Isso não quer dizer que você não possa fazer uma oração mais fervorosa, não é isso que está falando aqui. Pastor, não posso fazer uma oração fervorosa, não posso sentir a presença de Deus e glorificar, não é isso. O que ele está dizendo é que os hipócritas, essas pessoas que agem assim, elas fazem isso não porque elas estão alegres, porque a intenção do coração delas não é alegria. Não porque elas estão tristes e estão ali orando, desesperadas. Não, é porque, na verdade, elas só querem mostrar uma aparência exterior de piedade, de santidade, mas, na verdade, não é nada daquilo. O que elas querem é ser observadas, para que as pessoas digam, essa pessoa é um homem de Deus, isso é um vaso, isso é um profeta, isso é aquilo, isso é uma boca de Deus, isso é uma... Eles só querem isso. Na verdade, então é isso que Jesus está criticando, que nós devemos fazer essas coisas no nosso oculto, ou seja, no nosso privado. Eu tenho que orar no privado, eu tenho que buscar no privado, eu tenho que ser santo no privado, porque ninguém está vendo. O verdadeiro caráter da pessoa é visto no seu privado e não no público. Orando sem vãs repetições. Nos versículos 7 e 8, Jesus aponta uma prática ineficaz, inaceitável para Deus na oração, a repetição vã. O que é vã? É de balde, à toa, tá? Despropositada, é uma coisa vã, uma coisa sem sentido, uma coisa sem lógica. A razão é que oramos a um Deus que já sabe tudo e está predisposto para nos ouvir e ajudar. É a mesma coisa que você falar, se a gente orar, a gente erra muito na oração, né? A gente podia ter uma aula só sobre oração. A gente ora assim, Senhor, faça isso, Senhor, faça aquilo, faz isso na minha vida, faz isso na vida de fulano. A gente praticamente quer ensinar a Deus, né? É que Deus é misericórdia e nos ouve, mas Jesus, você não precisa orar assim, porque Ele sabe todas as coisas. Então, a gente às vezes quer ensinar a Deus a orar. E a repetição? Jesus não proíbe a repetição de uma oração, ou seja, você pode orar várias vezes. Pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, ou seja, orar várias vezes. Ele orou 3 vezes no jardim do Getsêmani, essencialmente a mesma oração, e elogiou a persistência da oração. Lucas 18, 1, 2. Jesus se refere a palavras vãs, sem sentido. O Pai conhece todas as nossas necessidades. Esse já é um forte incentivo para orar com mais frequência e com mais confiança. Deus estabeleceu a oração para oportunizar ao ser humano estreitar relacionamento com o Senhor. Então, Ele já sabe, querido. Ele já sabe, querida. Então você já vai falar de um assunto com Deus que Ele já conhece. Você vai expor seu coração, vai expor sua alma, vai expor a sua prática, vai expor ali o que você está sentindo, mas, na verdade, Deus já sabe tudo. E ali é, na verdade, para você conversar. Oração é falar com Deus, né? E, às vezes, nós nos perdemos nas orações vãs, sem sentido, sem lógica. Você vai numa oração, por exemplo, vou dar um exemplo. Um irmão ora, o outro ora e o outro ora. Os 3 oram a mesma coisa. Os 3 falam a mesma coisa. Os 3 estão orando o mesmo sentido. É por isso que na oração, em público, nós temos que estar ouvindo e os outros concordando. Ouvindo e concordando, dizendo amém, aleluia, assim seja. Eu já ouvi a oração do irmão que orou pelo país, eu vou orar pelo Estado. O outro orou pelo Estado e pelo país, eu vou orar pelo nosso bairro. Aí um vem e ora pelo país, aí o segundo vem e ora pelo país, o terceiro vem e ora pelo país. Meu Deus do céu, essa oração não acaba mais. Aí vem o quarto, ora pelo país de novo, aí o outro vem e ora pelo Estado, aí o outro vem e ora pelo Estado. Aí Irmão, pelo amor de Deus, ficam horas, aquelas coisas longas, cansativas, só para dizer que está orando. Eu orei 1 hora. Orou 1 hora, mas repetiu a mesma oração. E que adiantou? É uma vã repetição.
Então, meus irmãos, olha como é que o evangelho, né, ele é muito mais profundo do que a gente pensa. Vãs repetições, é como se fosse uma reza, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Era isso que eles faziam naquela época. Claro que não tinha um Pai Nosso, mas os fariseus ficavam nas sinagogas ali orando toda a vida. Às vezes você não sabe nem mais o que está pedindo, só você está falando por falar. Ou porque alguém te ensinou uma oração, ou porque alguém te disse que tem que orar dessa forma, e você fica repetindo sem entender e compreender aquilo que você está dizendo. Está orando sem entendimento. Mas, enfim, o assunto é mais profundo que isso, não é um tema sobre oração. Mas se você quiser saber mais, Tiago capítulo 4 fala sobre isso. Tiago capítulo 4 nos ensina como Deus atende a oração e o que é a oração, enfim, Mateus capítulo 6 também. Se você quiser ajudar também esse canal, você pode deixar um valeu, tá? O valeu aqui embaixo, aqui tem um local, um botãozinho, você clica ali em valeu, vai estar ajudando pontualmente ao nosso canal como oferta. Gostou desse vídeo? Então deixa aí o seu valeu. E eu quero agradecer a todos que têm nos ajudado aqui a manter esta obra. 3. A prática do jejum. O jejum sempre foi uma prática importantíssima para a vida espiritual do povo de Deus. Por isso Jesus critica os líderes religiosos e ressalta a sua verdadeira motivação. 3.1. Jejum que agrada a Deus. Tal qual a esmola e a oração, a esmola foi que a gente viu no tópico 1, você fazer as coisas para o pobre, né? Mas querendo que as pessoas vejam, que as pessoas digam. Na verdade, você não está querendo ajudar, na verdade, você quer ser visto. A oração, que tem que ter o tópico 2, nós vimos ali falando do secreto, que a nossa oração tem que ser vista por Deus, não pelos homens. Né? Então, muitas das vezes nós queremos até fazer aquela oração exterior, mas uma oração em espírito. Só você e Deus, você fecha seus olhos, não fala nada, mas Deus está vendo. Ok? É Ele que tem que ver. É o secreto. Você pode orar mais o dia todo está orando. Porque orar, você não tem que necessariamente parar para orar. Você pode estar fazendo a tua comida e orando. Você pode estar dirigindo o carro e orando. Você pode estar conversando com alguém, mas está orando. E ninguém está vendo, mas você está orando e Deus está te recompensando. No terceiro tópico, ele vai lidar do jejum. No tópico 1 foi esmola, no tópico 2 foi oração e no terceiro é o jejum. Os líderes religiosos era apenas um espetáculo, show de sua suposta piedade ao fingir dor, tristeza e abnegação. E há muito isso, né, no Oriente Médio, essa representação da dor, né, que é quando você grita, você chora, você, né, até hoje no Oriente Médio você tem muito isso, essa representação da dor, que você não sabe se realmente está sentindo ou se é uma representação. Naquela época existiam as carpideiras, né? Você deve conhecer as carpideiras, aliás, existe até hoje, que são mulheres contratadas para chorar. Elas eram pagas para ir a velórios e sepultamentos para ficar chorando. Então, por aí você entende que esse Oriente Médio, ele era afeito a essa questão do exterior, né? Da aparência, daquilo que parece ser dessa representação. E o jejum era uma forma de mostrar que você estava arrependido, que você estava contrito, que você estava buscando a Deus, que você é uma pessoa de oração. Tem vários versículos aqui falando sobre isso. E isso era justamente para atrair a atenção das pessoas, para que as pessoas vissem, olha, fulano é de oração, ciclano é isso, ciclano é aquilo, para que ficassem bem na fita, né, como diz aqui no Rio de Janeiro, para que as pessoas pudessem observá-las e fazer bom juízo daquelas pessoas. Olha só o que diz Isaías, capítulo 58, versículo 2, a versículo de número 8. Todavia, me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer se chegarem a Deus, dizendo, por que jejuamos nós e tu nos atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com punho iníquo, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz alto. Deixa eu botar aqui na NVI, porque talvez você tenha um pouco de dificuldade para entender, né? 5, versículo 5, 58:5. Será esse o jejum que eu escolhi? Agora estou na NVI. Que apenas um dia o homem se humilhe,
Incline a cabeça como o junco, esse deleite, deite sobre o pano de saco e cinza, porque isso demonstrava, lembra de Jó? Demonstrava humilhação. Quando acontecia uma calamidade sobre a vida dele, um infortúnio, a morte de alguém, um desastre ambiental, alguma coisa, ele botava aquele saco de pano, assim, né? Aquele pano, de tipo um pano de estopa, uma coisa assim, e sentava ali e pegava a cinza do chão ali, às vezes era cinza de cerimônia, de sacrifício, mas às vezes eram cinzas, era pó mesmo, jogava sobre o seu corpo e ficava fazendo esse movimento e ficava gritando na rua, na praça, né, para que as pessoas vissem a calamidade que chegou sobre a cabeça dele. Então era uma prática comum. E o Deus está falando aqui justamente sobre isso. Vocês estão fazendo essas representações. É isso que vocês chamam de jejum? Porque às vezes quando eles faziam jejum, eles faziam isso. Colocavam essa cinza sobre o corpo, às vezes eles ficavam com o rosto desfigurado, bem entristecido, amargurado, nas praças públicas para a pessoa dizer, não, esse cara está fazendo jejum. Então, olha só o que vem forte por aí, versículo 6. O jejum que desejo não é este, soltar as correntes, o jejum que desejo não é este, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar a sua comida com o faminto? Abrigar o pobre desamparado? Vestir o nu que você encontrou? E não recusar a ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá adiante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Então, a própria lei, os próprios escritos, né, no caso, lei não, mas os escritos, já falavam sobre o jejum verdadeiro. Mas os hipócritas, os escribas, que a gente já estudou lá na lição 4, eles mudam a lei, alteram a lei, interpretam a lei e transformam o jejum nesse espetáculo público que Deus já tinha reprovado lá através de Isaías 600 anos antes, dizendo, olha, não é esse o jejum que eu quero. O jejum que eu quero é cuidar dos pobres. O jejum que eu quero é cuidar das viúvas. O jejum que eu quero é em secreto, sem aparência, nada disso. Ou seja, não adianta vocês fazerem nada disso se vocês não cuidarem do seu coração, de cuidar das pessoas. Porque como a gente aprendeu, o relacionamento pode ser para Deus na horizontal, também tem que funcionar na horizontal. Para Deus na vertical, também tem que ser na horizontal. Eu tenho que cuidar do meu próximo. E é isso que Jesus está criticando aqui, porque o jejum deles era apenas exterior, mas eles não cuidavam do seu irmão. Não adianta você jejuar, pular, rodar, cair de cambalhota, fazer o que for, se você não cuida do próximo, se você não ajuda nos quilos da igreja, se você não ajuda o teu irmão, se você não ajuda a tua comunidade, se você acha que dar esmola vai aumentar a pobreza, se você acha que não tem que ter ajuda social, né? Você está equivocado. Deus colocou-nos aqui nessa terra para cuidar dos pobres também. Alguém vai dizer assim, isso não é missão da igreja, isso não é missão da igreja, não é para a igreja fazer, para o Estado fazer, não sei o que lá, é conversa fiada. E claro que nós somos aqui para servir a Deus, a igreja foi criada para servir a Deus, para adorar a Deus, mas cuidar do próximo também faz parte de cuidar de Deus, porque a gente já aprendeu que quando a gente faz o próximo, a gente faz para Deus. Então a igreja não pode se eximir da responsabilidade de cuidar das pessoas. Eu sei que isso é um outro tema, então não vou nem falar a igreja, vou falar eu e você. Eu e você, como servos de Deus, não podemos nos eximir de cuidar das pessoas. Senão estaremos sendo hipócritas. 3.2. A privacidade no ato de jejuar. Da mesma forma que ajudar os necessitados a orar, o jejum também deve ocorrer na privacidade do coração do discípulo, ou seja, tem que ser uma coisa privada. Por que a gente jejua? Para ter mais contato com Deus. A gente jejua para ter mais vigor espiritual. A gente não jejua para ter alguma bênção. A gente não jejua para fazer barganha com Deus. A gente jejua pela nossa vida espiritual. Aqui eu tenho um texto aqui sobre jejum, se você vou colocar lá no plano de aula, que explica o que era o jejum, que é importante você falar de jejum, mas entender que jejum é esse que Jesus está falando.
não é necessariamente o jejum que a gente faz hoje, que é a gente ficar, se abster de alimento ou de água por um período de tempo por um propósito. Os judeus tinham N tipos de jejuns. Jejuns antes das festas, jejum depois da festa, jejum de tarde, jejum de manhã, jejum em dias certos do ano, que todo mundo tinha que jejuar, que é chamado jejum coletivo. Tinha o jejum individual, que era aquele que você fazia por sua conta, né? Então, por exemplo, a Esther menciona pelo menos 3 dias de jejum. Tinha jejum assim consecutivo. Então, existem vários tipos de jejum e era até complicado de você entender essa regra do jejum. E aí a gente já aprendeu que essa complicação ajudava quem? Ajudava aqueles que liam, os escribas e fariseus, já cria até essa complicação para que nem todo mundo conseguisse entender as regras do jejum. Assim, um pequeno grupo de pessoas dominavam essa representação do jejum e ficava se colocando como os super, né, os super religiosos, os super judeus, aqueles que eram melhores do que todos porque sabiam fazer e guardavam a prática do jejum e, portanto, agradavam a Deus. O que Jesus está dizendo é que não adianta fazer todas essas práticas, esses simbolismos, essas representações, se o coração deles não está puro, se o coração deles não está contrito naquela relação, se eles estão fazendo aquilo apenas para aparecer. 3.2, a privacidade do ato de jejuar, né, que nós acabamos de ver agora. Eu marquei aqui tudo, porque o bispo não tem como a gente tirar nada, a gente tem que aproveitar tudo que ele fala. Então aqui no comentário ele diz assim: o jejum é um sinal de compromisso com Deus, quebrantamento hoje. Então agora entendi o que é o jejum hoje, ele traz para a gente. Jejum é um sinal de compromisso com Deus, quebrantamento e plena consciência de que somos dependentes. Então, jejum não é para receber bênção. Eu vou fazer jejum para receber bênção, vou fazer jejum para receber vitória. Isso não é o motivo pelo qual a gente faz jejum, porque Deus vê a intenção do coração. Você faz jejum para se fortalecer espiritualmente. Pode ser que para receber uma vitória você tenha que se fortalecer espiritualmente. Então você faz o jejum, está certo. Porque você não está fazendo o jejum para receber uma vitória, para receber uma causa, você está fazendo o jejum para se conectar com o espiritual, com o Pai que está em secreto, para aumentar a tua força espiritual, para você vencer a tua carne, para você vencer a você mesmo e vencer as lutas da vida, se aproximando mais de Deus. Então olha que ele diz aqui, somos dependentes de Deus. Então nós falamos, Senhor, eu sou dependente de Ti, eu jejuo para estar mais perto, e quebrantamento, e quebrar meu coração. Vamos lá. Esta prática deve surgir como fruto natural da presença do reino na totalidade da vida de cada discípulo. Ou seja, eu tenho que fazer isso não para ser salvo, ou como uma regra, como uma prática, ou como uma lei, mas porque nasce no meu coração o desejo de jejuar, de estar mais próximo, de estar mais conectado com o Espírito Santo. Concreta de uma vida piedosa. A ação dos discípulos deve ser privada, mas a ação de Deus será revelada em plena luz para mostrar que o reino tem operado em segredo por meio do ministério dos discípulos. Então, você não precisa dizer que está jejuando, as pessoas perceberão que você está jejuando porque elas vão ver Deus na sua vida. Você não precisa dizer, eu jejuo 3 dias por semana, eu jejuo 2 dias por semana, eu jejuo de tantas e tantas horas, porque as pessoas verão, Deus manifestará isso através do seu coração, das suas obras. Deus manifestará isso, as pessoas perceberão que você é uma pessoa que ora, uma pessoa que busca, porque Deus vai agir através da sua vida. Curas, milagres, maravilhas acontecerão quando você fizer isso. Então você não vai precisar dizer, eu jejuo, eu faço, as pessoas perceberão. Olha que lindo, o bispo é poeta, já falei isso, né? Bom, então olha o que diz aqui. A ação, vou repetir porque é importante, a ação dos discípulos deve ser privada, mas a ação de Deus será revelada em plena luz para mostrar que o reino tem operado em segredo por meio do ministério dos discípulos. Em Cristo, a verdadeira piedade opera em segredo. Deus opera no secreto. Aleluia. A verdadeira piedade opera em segredo, sendo manifestada por Deus numa ação salvífica, visível e pública. Ou seja, o vosso Pai que está em secreto vos recompensará. Mateus, capítulo de número 6, que é o sermão, também faz parte do sermão, finalzinho do sermão, aliás, que é a oração, né, que nós fazemos, ao Mateus 6, 17, 18. Vamos lá. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o seu rosto. É que NVI. Para que não pareça aos outros que você está jejuando.
mas apenas a seu Pai que vê no secreto. E seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. Olha que coisa linda. O Evangelho é simples, né? O Evangelho é claro, o Evangelho é puro, é límpido, é cristalino. A gente é que inventa coisa. É o ser humano que inventa um monte de coisa, um monte de regra, um monte de... acho que ele olha assim, é igual prova, né? Quem fez prova aí, comenta aí. Às vezes você vai fazer uma prova, um concurso, aí você vê lá a resposta é A, mas está muito fácil. Aí você fala assim, não pode ser A. Não pode ser A. Eu estudei, eu fiz cursinho, eu paguei não sei quanto lá para o professor para poder fazer essa prova. Não pode ser A, não. Aí você vai naquela mais difícil, mais complicada. Quando sai o gabarito, você vê que você errou. Era questão fácil, era A. O Evangelho é assim. Ele é muito simples. A gente aqui complica. Comenta aí comigo aí. Tá achando que eu vou deixar você assistir esse vídeo e não vai comentar nada? Comenta aí, ó. O Evangelho é simples. A gente é que complica. A maneira correta de jejuar. Não podemos considerar que a aparência de miserabilidade é automaticamente sinônimo de espiritualidade. Né? Automaticamente a miserabilidade, então eu sou miserável, sou um pecador, meu Deus me ajuda, meu pai, eu não tenho nada, eu sou pó e cinza. E cuidado, os fariseus desfiguravam o rosto e apresentavam uma expressão abatida a fim de suscitar elogios. Isso contrariava todo o propósito do jejum. Jejuar nunca foi um meio de chegar-se a Deus para barganhar ou se tornar merecedor. Eu vou fazer para poder receber benção, vou receber minha benção. O jejum tem como finalidade desviar nossos olhos das coisas desse mundo e focá-lo apenas nas coisas de Deus. É uma forma de relacionar-se espiritualmente de forma secreta com o Pai. Estamos chegando no final. O jejum é a mortificação da carne através da abstenção de alguma coisa. Nunca deve ser feito com base de troca. Essa é a tensão do coração. Se você faz para ganhar alguma coisa, você já perdeu tudo, porque Deus vê o seu coração. Você faz porque tem um coração sincero e grato a Deus e você quer se achegar ao Senhor. Conclusão: todo aquele que passa pela experiência do novo nascimento, ao praticar esmola, oração e jejum, deve fazer com todo o seu ser envolvido, o coração, a mente e o corpo. Olha que tremendo. Tópico 1, esmola. Tópico 2, oração. Tópico 3, jejum. Tópico 1, coração. Tópico 2, a mente. Tópico 3, o corpo. Percebeu como é que ele trabalhou essa conclusão? Como é que ele montou aqui um esquema aqui? Refletindo assim a fé, a devoção e o amor a Deus, visando a glória de Deus. Aí eu posso também colocar tópico 1, a fé. Tópico 2, devoção. Tópico 3, amor a Deus. Olha que tremendo. E aí a gente encerra. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Não se esquece, se inscreva no nosso canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho em todas as atualizações. Assim, sempre tiver uma coisa nova, você vai ser avisado. Beijo grande, abraço forte e a paz de Cristo.